Olá, turma, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem e que em breve nós possamos estar juntos, tá bom? Sei que a aula por aqui não é a mesma coisa de estarmos na sala de aula, mas é o que temos para hoje, né? Então hoje nós vamos ter uma aula sobre ondas eletromagnéticas. Essa aula é importante. Voltando aqui, então, continuando, nós vamos hoje falar de ondas, especificamente de ondas eletromagnéticas. Mas não dá para falar de ondas eletromagnéticas sem entendermos um pouquinho o conceito do que é uma onda. Então, por isso, vamos tentar fazer isso da melhor forma possível aqui para vocês, tá bom? Bom, primeiro, o que é uma onda? Uma onda é um tipo de uma perturbação que vai transportar energia. Então, uma onda, ele transporta um tipo de energia e esse tipo de energia pode ser aplicada de diferentes formas aí na sociedade. Acho que todo mundo já brincou algum dia de jogar uma pedra assim na água que está parada e de repente abrir como se fosse uma ondinha assim, né? E abrir um círculo formando uma onda ali, né? Isso é formado porque ali causou-se uma perturbação com a pedra. Então, um instrumento, por exemplo, você causa uma perturbação ali na corda, sai um som, esse som vai ser transmitido por uma vibração, ondas transportando energia, nesse caso o som. Então, existem diferentes tipos de onda, diferentes aplicações. Vamos ver algumas delas. Primeiro, vamos entender a classificação das ondas. As ondas vão ser classificadas de acordo com o tipo. Então, nós temos dois tipos de ondas. As ondas que nós chamamos de mecânicas e as ondas chamadas de eletromagnéticas. Então, a primeira grande diferença é o que é uma onda mecânica, o que é uma onda eletromagnética. Vamos ver? Uma onda mecânica é uma onda que precisa de um meio para se propagar. Então, ela precisa de algo material para se propagar. Então, por exemplo, na água, quando eu jogo uma pedra, para aquele meio que vibra a onda é a própria água, meio material. Vocês estão vendo aí no cantinho uma embarcação, uma espécie de navio, e ele está embaixo dele emitindo um sonar. Então, ele está emitindo som que faz uma onda se propagar aí até o fundo. Quando ela bate até o fundo, ela volta e é identificada no casco aí do navio. O próprio sensor identifica. Assim, ele consegue identificar a quantos metros está a parte do solo abaixo do navio. Então, ele consegue identificar a qual profundidade ele está. Se ele está correndo risco de encalhar, de bater em alguma coisa. Então, um identificador. Outro exemplo que a gente pode dar de uma onda mecânica é, por exemplo, o próprio som, que utiliza o ar como meio para se propagar. A gente tem ainda o caso de um terremoto, que é um movimento, um abalo sísmico, causado, por exemplo, pelo choque de duas placas tectônicas lá na camadas abaixo do solo, né? Na região da litosfera, lá embaixo. E aí o que acontece? Ali causa uma vibração, essa vibração sobe em forma de onda, e aí na superfície o que nós temos? Um terremoto. Nada mais é do que uma perturbação, uma energia que causa uma onda, e essa onda propaga pelo próprio solo, pela própria terra, pelas rochas, e aí acaba causando, né, um terremoto. Isso é um tipo de onda mecânica, que usa qualquer meio material para se propagar. E as ondas eletromagnéticas, qual é a grande diferença? É que a onda eletromagnética é um campo que junta aí a energia elétrica mais a energia do campo magnético, e aí é um resultado elétrico, desculpa, energia elétrica não, o campo elétrico mais o campo magnético, e aí sim transmite uma forma de energia. E o que é interessante é que não precisa de nenhum meio material para se propagar. Por isso, a luz do Sol chega até a Terra, por isso se consegue mandar uma informação para um satélite que está no espaço, por isso é possível uma comunicação com o espaço, por isso, sem encostar nada na água, é possível aquecê-la num forno, por vibração dessas ondas, sem a necessidade de nenhum material chegar até aquele equipamento, até aquele lugar. Certo, pessoal? Então, vamos continuar agora, e a nossa intenção agora é entender primeiro o que é uma onda.
Bom, primeiro, uma onda, se a gente pensar, ela tem uma parte que sobe e uma parte que desce. Essa parte que sobe, lá na parte final dela em cima, aqui na imagem representada pela letra A ou letra B, a gente pode chamar essa parte tanto de crista quanto de picos. Então, as cristas é a parte de cima da onda e os picos, tanto faz. E a parte de baixo da onda nós chamamos de vales. Então, aqui na imagem está representada pela letra A e B a crista, também pode ser chamada de pico. E embaixo estão, pela letra C e a letra D, estamos representando aqui o vale, tá certo? Então, na parte mais baixa aí temos o vale. Então, sempre uma onda tem uma parte em cima, uma parte embaixo, crista e vale. Continuando, outra coisa interessante da onda é que a onda tem uma amplitude. Ou seja, se nós traçarmos uma linha reta no meio entre a crista e o vale, se nós traçarmos uma linha no meio, a medida entre a linha e até o pico, ou a crista, e do meio até o vale, essa distância é a mesma. Nós chamamos essa distância de amplitude. Amplitude da onda. Quanto maior a amplitude, mais energia essa onda ela transporta. Bom, mas eu queria chamar vocês aqui para uma coisa muito importante. Independentemente do pico, do vale, de uma onda, eu queria dizer para vocês que uma onda, para nós estudarmos e saber no que ela pode ser aplicada, existem 3 referenciais, que são os mais importantes. Primeiro é a amplitude, que é isso que eu comecei a falar agora. Segundo é o comprimento da onda. E por último é a frequência. Então, se eu perguntasse quais são as 3 características principais de uma onda, seria a amplitude, o comprimento de onda e a sua frequência. Tanto é que para eles agora nós temos as medidas, né, para essas situações aqui. Então vamos ver cada uma delas, ok? Começaremos pela amplitude. Como eu disse, a amplitude é a distância que está entre o eixo, aquela linha do meio, que pode ser calculada da parte do meio até a parte de cima, ou ela pode ser calculada do meio para baixo. Então aqui nessa outra imagem, aqui bem do ladinho aí da webcam, eu posso medir tanto aqui do meio quanto até o vale, ou do meio até a crista. Essa unidade de medida vai ser sempre a mesma. Essa é a amplitude de uma onda. E a amplitude é o que determina a quantidade de energia que essa onda é capaz de transportar. E o comprimento de onda? O que seria o comprimento de onda? O comprimento de onda, quando vocês olharem aqui nessa imagem, vão ver que ela vai de uma crista até a outra crista. Mas também posso pegar na parte de baixo de um vale até o outro vale. Então, o comprimento de onda é definido entre a distância de 2 cristas ou de 2 vales. E aí, ela tem uma unidade de medida para esse comprimento, que no sistema internacional, por exemplo, quando a gente sobe na balança, lá é o quilograma, certo? O comprimento de onda é medido em lambda, que é a representação de uma letra grega. Bom, mais importante do que isso, principalmente, é também a frequência. O que é a frequência? Frequência é quanto mais a onda oscila, quanto mais ela sobe e desce, maior é a frequência. Quanto menos ela sobe e desce, menor é a sua frequência. Então, nós podemos dizer que a frequência é o número de oscilações da onda por um período de tempo, por segundo, por minuto. Geralmente, a medida aí é por segundo. Então, nós medimos o comprimento de onda em hertz. Vocês são muito jovens, não vão saber muito sobre isso, mas quem era mais da minha idade, assim, não tão jovem,
A gente escutava muito rádio e falava assim, FM 63.000 MHz de potência, e assim vai. Então, existia a frequência modulada AM e FM. Então, isso tem a ver com a frequência da onda, as oscilações da onda, a amplitude da onda, tá? Então, é isso. Então, que a gente chamava aí de ondas moduladas e tal. Mas, enfim, continuando aqui na nossa imagem, vocês podem ver que eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5 ondas, que começa do vermelho até o rosa. E qual que oscila mais? A de baixo, né, gente? Então, a de baixo é a de maior frequência. E qual é a oscila menos? A primeira, vermelha. Então, a gente tem a azulzinha aqui, ó, que ela tem mais... Vamos contar aqui na vermelha, ó. 1, 2, 3. Vamos contar agora embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oscilações. Ela fez mais vezes no mesmo período de tempo. Por isso, ela tem maior frequência. Não sei se ficou claro para vocês, mas eu estou tentando. As ondas eletromagnéticas, então, são calculadas aí de acordo com a sua frequência. E aí, essa número de tipos de ondas, da menor até a maior, nós chamamos isso de espectro eletromagnético. Então, ela vai de ondas de menor intensidade a frequência de ondas com maior intensidade, com maior frequência. Então, é isso que nós chamamos aí de espectro eletromagnético. E aí a gente pode dizer que nós temos aí as ondas de baixa frequência, de rádio, de micro-ondas, luz visível, infravermelho, luz visível, radiação ultravioleta, raio-x e raios gama. Eles compõem aí o espectro eletromagnético. E aí, vamos tentar assim. Vamos tentar passar uma por uma para que vocês tentem aí da melhor forma compreender um pouquinho do que eu estou querendo transmitir a vocês. Todos os tipos de ondas, elas são aplicadas na sociedade de alguma forma. Né? Então, talvez vocês não saibam, mas vocês os utilizam na casa de vocês. Eu queria chamar a atenção de vocês aqui para um exemplo. Onde na sua casa se usa ondas eletromagnéticas? Talvez quem já frequentou muito o hospital, talvez diga rapidamente. Talvez quem trabalha com o pai, a mãe trabalha com alguma coisa que mexa com isso, na radiologia, algum campo na saúde, enfim, acaba entendendo fisioterapia, saiba um pouco mais. Mas vocês utilizam na casa de vocês frequentemente. E aí muita gente iria pensar no forno micro-ondas. Não é somente no forno micro-ondas. Nós vamos ver quantas e quantas aplicações vocês usam em casa e talvez nem sabe que usam um tipo de onda eletromagnética. Vamos lá, começando pela onda de menor frequência, as ondas de rádio. Ondas de rádio, aquela que elas têm menor frequência. Onde nós usamos? No rádio, na TV, nos aparelhos celulares. Os roteadores são exemplos aí de ondas de rádio. Só esses, professor? Não. As lojas, por exemplo, utilizam nas suas entradas um aparelho, um detector, para ver se alguém, por acaso, esquece de pagar, né? E aí, resumindo, ele vai acionar um alarme, um detector. Também é por ondas de rádio. Aqui nós temos uma reportagem da Polícia Militar que descobriu uma pessoa que estava transportando objetos da loja para fora e inibindo o detector através de uma espécie de papel alumínio forrando uma embalagem também com alumínio e papelão. E aí, consegue-se fazer isso? Se consegue, dependendo da frequência. Né? Então, assim, por isso que as lojas ainda sofrem furtos, né? Mas existem também hoje outros mecanismos que as lojas têm para poder escapar dessa situação aí. Mas aí, esse ladrão aí, com certeza, estudou um pouco de física, estudou um pouquinho de ciências, tá? Mas não fui eu que inventei esse negócio aí, tá? Podem ficar tranquilos. Bom, ondas de micro-ondas. Professor, micro-ondas, sim. Tanto vale para o micro-ondas, aquele que a gente esquenta a comida, ele usa micro-ondas, ou seja, nada encosta lá no alimento e ele aquece.
ele aquece porque ele sofre uma perturbação nas moléculas de água do alimento. Então, quanto o alimento mais, vamos dizer assim, mais água contém, ele esquenta, a vibração ali bem rápida, esquenta rapidamente. Poxa, mas o pãozinho tem água? Tem água, por isso ele acaba esquentando. Se você colocar, por exemplo, lá um copo vazio, dependendo do material, ele não vai esquentar lá no micro-ondas sozinho, né? Mas com a água, sim. Só micro-ondas? Não. Esses aparelhos utilizados para multa, por exemplo, né, que identifica a velocidade que o carro vem, também são micro-ondas. Muito utilizado pela polícia ou guardas de trânsito também são de micro-ondas. Existem também alguns satélites, telescópios também que usam micro-ondas. Infravermelho. Esse é um dos que a gente tem uma utilização bastante em casa, né? Porque a gente usa no controle da TV, por exemplo. A gente usa no controle do carro, da porta do carro. A gente usa naquelas câmeras que têm sensores que captam movimento, por exemplo. Vocês estão vendo aqui aquele termômetro que se usa muito em supermercado, por exemplo, né, que captam a energia, o calor através do infravermelho. Aqui vocês estão vendo um jogador de basquete e aqui atrás dele tem uma lâmpada de cor vermelha para transmitir luz infravermelha, o tratamento fisioterápico. Aqui embaixo vocês estão vendo um cavalo e esse cavalo está no estábulo aqui. Possivelmente é um cavalo que, se não estiver num hospital veterinário fazendo tratamento, ele está num jockey, por exemplo, que é lugar onde os animais correm. Aí depois, para tratar os animais, eles colocam o animal aqui para tirar a dor dele, vamos dizer assim, do esforço que às vezes ele fez, ou um tratamento de saúde que ele esteja passando ali, muscular ou ósseo, alguma fratura, alguma lesão que ele tenha passado. Bom, luz visível. O nome é luz visível porque é a luz. É a luz que nós podemos captar através dos nossos olhos. Que luz? Tanto a luz que vem da claridade do sol, quanto a luz que nós temos que, por exemplo, está iluminando aqui o ambiente que eu estou. Então, é aquilo que nós conseguimos ver. O que está abaixo disso nós não vemos. O que está acima nós não vemos o tipo de energia. Por exemplo, ninguém vê a luzinha, a ondinha chegando até o carro para abrir a porta, ou indo até a TV para poder mudar o canal. A gente vê lá no aparelhinho às vezes, né? No celular, com a câmera do celular ligada, você consegue ver ela acendendo assim, né? Se colocar na câmera, você consegue ver. Mas se você analisar, querer ver uma luz, uma onda ali, a energia passando, não. A luz, sim, nós enxergamos. Tanto é que se eu estiver aqui agora no ambiente, eu estou num ambiente que está iluminado aqui por luz, se eu apagar, vocês não vão me enxergar, nem eu vou enxergar nada aqui, a não ser a tela do computador que também está iluminada, né? Bom, depois disso vem a ultravioleta. A ultravioleta, ela é utilizada aí através dos aparelhos de bronzeamento artificial e também a luz do sol, que chega até nós e que não chega tão intensa e tão forte como ela sai, porque existe uma camada na atmosfera que nos protege, que acho que vocês lembram que é a camada de ozônio. Mas em lugares onde a camada de ozônio vai sendo destruída pela poluição, a radiação da luz ultravioleta ela vem com mais força. E isso pode causar grandes danos a nós, principalmente nós não usarmos no dia de sol um protetor solar. Então, não sei se vocês conseguem ver aqui na imagem, que onde a camada está inteira, o raio vem e sai fininho do outro lado. Mas aonde a camada está destruída, o raio passa na sua intensidade toda. E isso é um problema, porque isso faz com que ele chegue muito forte até a Terra e isso causa danos. Que tipo de dano, professor? O primeiro deles é o câncer de pele, que é um dos cânceres que afetam mais a população, né? Outra coisa são manchas na pele. Manchas na pele. Vocês estão vendo um senhor aqui do lado, e não sei se vocês conseguem ver a imagem, eu acredito que sim. Ele está com um lado do rosto mais envelhecido. Se vocês separarem, ele está com o lado esquerdo mais envelhecido. Por quê? Porque possivelmente não. Esse senhor tem a história dele. Ele trabalhava como motorista. Ele trabalhou muitos anos como motorista. Acabava pegando sol diretamente ali do lado do vidro do carro, da onde ele estava sentado ali, né? No lado esquerdo do carro. E isso fez com que um lado tivesse um envelhecimento mais acentuado.
Além disso, causa queimaduras na pele. Você pode ver a pessoa que não está simplesmente bronzeada, ela está queimada, né? Como essa senhora aqui do lado, que nós vemos que a pele dela está bem envelhecida, bem queimada e bem envelhecida. Possivelmente uma pessoa que está acostumada a pegar sol sem uma proteção. Então, aqui não está usando nada, né? É a pele que está enrugada mesmo, não sei se dá para perceber aí no vídeo que vocês estão acompanhando aí. Ok? Então, protetor solar para se proteger dos raios ultravioleta. Estamos quase terminando. O raio-x, acredito que todo mundo já passou por uma situação de ter que tirar o raio-x, né? Seja do pulmão, de uma fratura. Ano passado eu tive que fazer raio-x 2 vezes. Tive uma lesão no dedo, no futebol, e depois também no joelho, no futebol. Então, passei lá pela máquina de raio-x. É só na máquina de raio-x que se usa raio-x? Não. Se usa a máquina de raio-x também nos aeroportos para conferir algumas bagagens, né? Para ver se não está transportando algo de ilícito, né? E uma coisa interessante é como deve ser a proteção onde existe o raio-x, né? Então, por exemplo, o cimento que se constrói no lugar onde vai ser a sala de raio-x é um cimento especial, é próprio, argamassa, barita, cimento e pedra para a sala de raio-x. Desse lado, vocês estão vendo aqui em cima da minha imagem placas de chumbo. Para quê? Para que na construção da sala ela seja protegida. Então, quando uma pessoa trabalha aí com radiologia, ela deve se proteger. Uma das coisas que ela deveria usar, né, todos usam, é um avental que tem chumbo. Ele é bem pesado, por isso que as pessoas acabam não usando, porque acaba cansando também, né? Mas é um avental aí de proteção. Além disso, quando uma pessoa vai tirar o raio-x, você pode ver que ela sai da sala, ela deixa você lá, ela vai lá no quartinho, lá onde ela comanda o mecanismo, e ali tem uma barreira de proteção, uma paredinha própria, especial para ela ficar atrás, uma parede com placas de chumbo. E até não pode, você vê aqui embaixo, as janelas elas estão aqui nessa sala, vai ser construída uma sala de raio-x, então embaixo do piso foi colocado placa de chumbo. Onde seriam as janelas foi colocado placa de chumbo. Então, é um lugar que está todo revestido, todo com barreiras. Então, por exemplo, por isso que se você entrar numa sala de raio-x, se você for pegar na porta, você percebe que é uma porta bem mais pesada que o normal. Bom, por último, estamos quase encerrando, raios gama. Os raios gama são utilizados principalmente em equipamentos que se utilizam para tratamento de câncer no ser humano. Para alguns exames também. Para algumas tomografias também se usa raio gama. E scanners no aeroporto. Existem várias aplicações do raios gama também na área de esterilização, seja de água, de remédios, empresas farmacêuticas, portos, enfim, lugares onde se manipulam produtos que não pode ter nenhum tipo de elementos agentes causadores de propagação de doença, por exemplo, de bactérias, fungos, coisas que o alimento precisa ser esterilizado. Então, se esteriliza muitas vezes com raio gama os equipamentos, enfim. Então, ele é um material utilizado não só na medicina, mas como em algumas áreas da sociedade, principalmente na área farmacêutica e na área química, de uma forma geral. Tá? Bom, vale a pena vocês darem uma pesquisada, se tiverem mais interesse, e entender um pouco mais sobre esse assunto. Gente, totalmente diferente de dar uma aula olhando para uma webcam e utilizando o PowerPoint aqui. Seria muito mais gostoso com vocês aí na sala, vocês fazendo perguntas, a gente brincando um pouco, dando umas risadas e contando umas piadinhas no meio de cada aula, mas não dá para fazer isso aqui sozinho, né? Não teria mínima graça para mim. Então, espero que nós possamos estar juntos, espero poder ter esclarecido um pouco aqui um pouquinho sobre as ondas, que vocês possam ter entendido um pouco mais, pesquisem. Vou colocar na plataforma 2 vídeos e 2 animações que também são sobre radiação e que vai ajudar vocês a desenvolver uma atividade que eu vou colocar aí, valendo até como nota mesmo, no teste do formulário para que vocês respondam e vou colocar de um jeito que vocês já fiquem sabendo o resultado na aula, tá bom? Para vocês não ficarem preocupados também. Beleza, pessoal? É isso aí. Se cuidem. Cuidem dos seus familiares. Saudade de vocês. Fiquem bem. Fiquem com Deus e até a próxima.